Olá, tudo bem com vocês? Dando início a mais um podcast bem mais próximo, né? Nós queremos aí já convidar você a estar compartilhando esse podcast, também se inscrevendo em nosso canal, é muito bacana, tá? É você se inscrever e também comentar, tá? Seus comentários são muito importantes para nós, né? Então, se inscreva, curta, compartilhe, fique à vontade, tá? Para tá passando esse podcast para frente, né? Que a gente sempre tem feito aí um bate-papo com nossos convidados, né? Pessoas que têm uma experiência de vida, pessoas que têm um testemunho de vida e creio que algo vai agregar na sua vida, né? De repente você está precisando de uma palavra e assistindo esse podcast, por exemplo, você vai ter algo aí que vai despertar algo em você, tá bom? Que Deus abençoe e já quero aqui passar para a Paula, que vai estar apresentando a nossa convidada hoje, né? E já fazendo a primeira pergunta para ela. Claro que a gente está muito honrado de estar aqui com a Adriana Severiano, é uma cantora que Deus tem presenteado a nós conhecê-la. É uma mãe, é uma esposa, é uma levita, muito bem usada por Deus. Todas as vezes que louva, a unção de Deus é derramada. E está aqui conosco, para a gente saber um pouquinho mais sobre ela, algumas perguntas que foram feitas, né, por vocês, internautas, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa grande mulher nesse mês, né, que a gente está comemorando aí. Claro que não só é uma comemoração, mas também é aquela conscientização da mulher, né? Então, nada mais importante de estar aqui, mulheres de Deus, para lembrar todas nós também como é importante o cuidado. E ela vai falar um pouquinho da voz, como talvez ela cuida. Essa é a minha primeira pergunta: como você cuida da sua voz? Porque é um cuidado, é saúde. Vive cantando, agenda lotada, 2 a 3 cultos, às vezes no mesmo dia. Como que salva essa voz e fica muito bom de ouvir todos os cultos que for, com os 3 no dia, tá lá, a mesma intensidade. Para mim é motivo de bastante alegria, né? Poder estar aqui participando, né, desse podcast. Mais pelo próximo, né? Bem mais próximo. Que Deus possa abençoar, né? Abençoar o pastor Cláudio, a pastora Ana Paula, que Deus possa continuar honrando e abençoando vocês, né? E essa pergunta é uma pergunta que a maioria das pessoas elas fazem, né? Como você consegue, como que você cuida da sua voz. Nós não temos assim como que eu posso dizer? A gente cuida assim, a gente toma bastante água, descansa bastante, porque às vezes a gente força bastante, né? A gente força bastante porque às vezes são 3 cultos, então... Mas é isso, a gente toma bastante líquido, tem alguns alimentos também que a gente procura tá se alimentando, né? Já por conta da voz mesmo, e é isso. Olha só, quando tem o dom, não precisa muita coisa, né? Tem gente que faz um monte de coisa e não consegue. E não consegue, então. Adriana, a gente sempre fala, né, que muitos cantam, né, mas o que faz a diferença nas pessoas que adoram a Deus, louvam a Deus, é a unção, né? É a unção. E a gente vê isso em vocês, né? Quando vocês estão louvando, a questão da presença de Deus, a unção, né? Que faz a diferença, né? E eu queria perguntar para você, quando que começou, né? Essa sua vontade de estar louvando a Deus, né? Começou muito nova, em que cidade começou isso, né? Nós começamos com 3 anos de idade, né? Aqui mesmo, nós morávamos aqui mesmo na cidade, né, de Maringá, e Deus ele foi despertando em mim, né, esse desejo de louvar,
Na realidade, quem louvava era minha irmã, ela cantava bastante, né? Então, Ela é pastora, né? A minha irmã Também. é pastora, ali na cidade de Biporã, né? E aí surgiu dela, porque ela que ensaiava os playbacks, era ela que cantava. E aí foi como ela ensaiava durante, né, o dia para cantar à noite, aí a gente também ficava ali ouvindo, ficava ali assistindo ela ensaiar. E aí veio aquela vontade, o Senhor acho que colocou aquela chama, né, dentro do nosso coração. E desde pequena a gente louva, desde pequenininha, desde 3 anos de idade. 3 anos de idade começou? 3 anos. Meu Deus. E você auxiliou muito a sua mãe em questão de igreja, né? Porque a sua mãe foi pastora, né? Seus pais, né, pastorearam, né? Sim, muito, muito. Então, assim, a gente aprendeu, na verdade, nós saímos daqui, né? Nós morávamos aqui em Maringá. E aí, então, Deus me levou, né, os meus pais para pastorear ali na cidade, né, de Orizona. E aí a gente aprendeu tudo praticamente, né? Ela nos ensinou tudo, né? Foi minha pastora, né? Então nós aprendemos bastante, aprendemos muito com ela, né? Então hoje eu sei que ela não está mais, né? Mas só que o que ela ensinou, o legado que ela deixou, né? A gente tá como se estamos prosseguindo, estamos caminhando. E eu sei que Deus ele está conosco. Maravilha. Amém. Glória a Deus. E que música assim que você, um louvor que você, pode ser até dessa época de pequeno, que você fala assim, olha, toda vez que eu escuto, ou às vezes vem na mente, no caso a gente começa a cantarolar, tem aquela história que você fala assim, não sai da cabeça de jeito nenhum, é aquela que ficou marcante. Fica marcante, né? Pode passar anos que for, aquele momento vai ficar sempre registrado naquele louvor. O louvor que ficou marcado na minha história, apesar que tem vários, né? Mas um que ficou marcado foi o louvor da Cassiane, Igrejinha. Igreja pequena, onde Deus falava. Então esse louvor ficou muito marcado na minha história, né? Porque quando eu louvava, as pessoas, algumas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, elas falavam assim que parecia que a minha voz era bem parecida com a voz da Cassiane. Então esse louvor ele ficou bem marcado na minha história, na minha infância, na minha história, porque as pessoas diziam muito, né? Como você parece... Aquela rouquidão que a Cassiane você também tem. Lembra um pouco, as pessoas dizem que lembra um pouquinho, né? Então, esse louvor marcou bastante a minha vida, Igrejinha da Cassiane. Que legal. E você tem, na questão assim de técnica, né? Tem algum cantor que é mais difícil, ou cantora, para você estar cantando, né? Os louvores deles, ou... Quando tem que fazer a interpretação, né? De intérprete, né? Na música. Não. Tem alguma que é difícil de... Então, às vezes algumas músicas, às vezes tem um tom mais alto, né? Aí a gente, não é que seja difícil, mas aí o que acontece? Aumenta o nível da nossa voz, né? A gente vai puxar um pouco mais, então fica meio forçado. Mas, igual os louvores mesmo da Lauriette. Lauriette é difícil. É difícil, é um tom bem alto, né? Ela puxa bastante o agudo. Mas a gente canta, né? Não vou falar que eu não canto, eu canto, mas assim, tem alguns louvores dela que a gente procura dar uma baixada no tom. Assim. Abaixa o tom para... Isso. Para não forçar. Para não forçar muito, exatamente. Mas a maioria dos hinos da Lauriette a gente interpreta, né? Então, a gente consegue cantar. Amém. Ela, no caso, no seu critério ali, as cantoras aí, qual que é aquela que você se identifica, ou também, né, nesse período? Eu também sou dessa época de Cassiane, Lauriette, todas essas, né, a gente cresceu ouvindo
ouvindo, né? Meu Deus, Shirley. muito Shirley. Carvalhais. Shirley Carvalhais também tem umas notas bem, Tem. bem altas. Então, assim, Shirley, deixa eu ver, Cassiane e a Lauriette. As referências assim, que nós temos, né? São as três, a Shirley, a Cassiane, a Lauriette e a Rose Nascimento. A Rose, verdade, a Rose também escutei bastante. Bastante. A família Nascimento. A família Nascimento. Benção. E uma das perguntas que o pessoal fizeram é nessa questão, assim, de 3 cantores que você gostaria, de repente, compartilhar, né? Compartilhar um louvor junto, por exemplo. Então, no caso aí, de repente, essas 3 aí que você citou. É uma turma de peso, seria, né? Bacana. Ou tem, né? De repente, nessa safra nova aí, né? Que surgiu muita gente boa. Sim, né, no meio aí. Surgiu. Então, os louvores, assim, os mais raízes, né, que nós ouvimos, até hoje, são Cassiane, Lauriette, né? Ainda nós ouvimos, e agora tem as pessoas que estão vindo agora, né? Que é a Larissa Pires, que eu escuto bastante. Então, mas as raízes mesmo, assim, Lauriette, Cassiane, né? Shirley Carvalhais. Então, são bem referências para mim. Bacana. Antes de a gente fazer a próxima pergunta, eu quero falar de um pessoal aqui que patrocina a gente, né? Que é a escola CCIM, né? Que é o Colégio Cristão Integrado de Maringá, né? O pessoal aí que tem uma história aí de 30 anos em Maringá, estão com matrículas abertas, tá? De repente você precisa fazer uma matrícula aí para 2023, você entra em contato com eles lá no 30 31 26 26. O pessoal tem uma equipe maravilhosa lá para atender vocês, tá? É um colégio bilíngue, né? Então eles estão com matrículas abertas, educação infantil ao ensino médio, né? Então um colégio muito de referência aqui em Maringá, tá? Colégio Cristão Integrado de Maringá, que é o CCIM, tá? Um abraço ao pessoal do CCIM lá, né? A Silvana, pessoas que têm nos apoiado, né? Em nosso projeto Mais pelo Próximo, pessoal muito abençoado, né? Pessoas que têm nos abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Fazendo a diferença, né? E a Adriana também faz a diferença bastante, principalmente quando ela participa dos cultos que a gente está, a gente sente a unção de Deus na sua vida quando você louva. E isso deve ter várias histórias, né? As histórias boas aí que você tem para contar, que é aquela que impactou a sua vida também. Porque a gente sabe que várias vidas são impactadas. Sim. Mas quem canta ali né? Eu acredito que às vezes ali Deus fala com você. Quando a gente vai falar uma palavra para alguém, às vezes Deus fala conosco também. Sim. No louvor também acontece isso. Qual que é uma história assim, que você falou, olha, essa me impactou também na hora do louvor, aí eu precisava? Existem várias histórias assim que nós vivenciamos, né? Durante os nossos louvores, durante as nossas ministrações, né? Igual assim, eu sempre digo que Deus ele ministra em nós primeiro, para depois nós ministrar, né? Nós somos ministrados, né? Para depois a gente ministrar. E tem uma história que nós um momento, na verdade, né, que nós vivenciamos. Nós estávamos ali na cidade de Quinta do Sol, numa igreja, né? E aí eu estava louvando, ministrando, e Deus me usou assim para falar com uma irmã, né, no culto. E aí eu falei, ministrei, né, o que Deus mandou, na verdade, sobre a vida dela. E aí ela chorou muito no culto, mas aí até então o culto continuou, né? E aí no final ela veio falar comigo, ela disse assim para mim que tudo que eu disse para ela que era realmente o que tinha acontecido, né? E ela até relatou, ela falou assim que
que foi abandonada pela mãe, abandonada pelo pai, né? Então foi rejeitada. E que Deus tinha mudado mesmo, estava mudando a história dela. E aquilo me comoveu demais, porque, né, às vezes nós entregamos algo para alguém, né, somos usados por Deus, e aí, só que daí até então, acabou o culto, cada um vai embora, né, mas aí rapidamente ela já falou, é verdade. Então aquilo me mexeu muito comigo, porque daí até então, eu tinha até um pouco de receio de entregar algo para alguém, né, e aí Deus mais uma vez ministra em nós, entrega, fala, né? Porque quando nós sentimos, né, nós precisamos entregar aquilo que Deus, né, colocou em nós, né, está ministrando para nós, para passar para aquelas pessoas, para que aquelas vidas possam ver que Deus mesmo que está falando, que está alertando, né? Então eu louvo o nome do Senhor por isso, e isso me impactou bastante. Depois deste culto, me impactou bastante. Fez a transformação aí de você Sim. não ter a ousadia Sim. também de entregar, né? Sim. Não aquela Exatamente. de falar aquele medo, né? Foi embora. Foi daí então que eu comecei, porque até então não era assim, né? Aquela, né? A gente só louvava, né? E aí a partir daí Deus começou a usar, Deus começou a falar e tem feito muita diferença, né? A gente vê o agir do Senhor, a mão do Senhor mesmo. E quando a gente se dispõe, aí que Deus usa, hein? Né? Quando ele não pode usar, Sim. aí isso a gente vê nos cultos. Deus te usando, Sim. Deus te usando. Deus usa. E é muito gratificante isso, porque nós somos servos, né? Sim. Nós somos servos. Mas o Senhor, Ele tem nos capacitado, eu louvo o nome do Senhor, somos pequenos na presença do Senhor, mas o Senhor, Ele tem nos honrado, né? Amém. Então, nós precisamos fazer, né? E estar disposto a fazer a vontade dEle, o que Ele ordenar, né? Para nós fazer. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, muito. Você transmitir, né, um recado de Deus para a pessoa é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, é uma responsabilidade. Então a pessoa tem que estar com uma conexão muito grande com Deus, né? Vida no altar, consagração, né? Buscando sempre, né? Isso é muito importante, né? Você está conectado com o céu, né? Se você não tiver essa conexão com o céu, eu acredito que não flui, né? Mas quando você tem essa conexão, né? Essa vida de oração, essa vida de busca, né? Intensa, né? Porque você tem que ter uma vida intensa de busca, né? Na presença do Senhor, né? Então faz a diferença, né? Porque a verdade é a vida, né? Então quando fala-se a verdade, a vida. Então as pessoas, né? Elas vão se ressurgindo ali, sim. Aquela palavra mexeu com ela, vai levar para ela, louvor. É muito interessante o sobrenatural de Deus, né? Sim. Como que acontece na vida das pessoas. Deus tem feito, Deus tem transformado, né, a vida das pessoas, não só através de nós, mas eu acredito que, né, quando alguém se disponibiliza a fazer a vontade dele, a obra dele, né? Porque pode ser igual o pastor faz a ação mais pelo próximo, né? Até essa semana mesmo a gente estava conversando, né, a respeito de projetos, né, que surgem dentro do que está surgindo, né, dentro do Mais pelo Próximo. O Mais pelo Próximo surgiu o Bem Mais Próximo, surgiu as células, né, e como você falou, tudo flui naturalmente. Sim, né, nada forçadamente. Então tudo naturalmente Deus vai encaixando as peças. Né? Vai encaixando as peças, tudo aí. Deus vai trabalhando. Vai trabalhando, é muito bacana isso, né? E a gente tem que estar à disposição, como você falou, somos servos, tem que estar à disposição. E Deus vai usando, vai capacitando, vai enviando recursos, né? Vai agindo assim de uma forma sobrenatural, né? E a gente tem visto o seu ministério, né? Tem visto o ministério. E uma coisa assim que a gente queria saber, né? Durante essa jornada, né, muitas viagens, cultos, como nós dissemos aqui, de repente até 3 no dia, né?
Teve alguma coisa engraçada que ocorreu durante seu ministério aí que você poderia compartilhar para nós? Algo engraçado? Olha, pastor, assim, a gente sempre vive esses momentos, né, junto com os meninos e da banda e assim, então, sempre tem, assim, alguma coisa mais engraçada. Mas, quando o carro não quebra, oh, Jesus, Já aconteceu isso? quando o carro não quebra, nós estamos indo pro culto, o pneu fura, e aí desce todo mundo para trocar. E, então, assim, a gente vai, né, vai levando, a gente sempre fala assim, a gente tem a dificuldade, tem os momentos de dificuldade, mas esses momentos de que a gente tem de poder estar juntamente com eles, né, juntamente com a banda, é bem gratificante, porque nós rimos ao mesmo tempo, nós queremos chorar ao mesmo tempo. A hora passando, tem a hora passando. O ano passado, nós estava já, né, nós tínhamos um evento, um chá de mulheres, e aí então era um horário X e nós teríamos que estar lá nesse horário. Amém, mas aí o Marcelo levou um pessoal e aí nós estávamos indo no meio do caminho, o telefone toca. Meu carro deu problema no meu carro, deu problema e o pneu furou. Vem aqui que eu não consigo trocar. E aí nós fomos procurar onde ele estava e aí nós achamos o horário do culto passando, quase chegando na hora. E aí começou a chover bem na hora, começou a chover. Aí o Marcelo desceu, todo mundo arrumado, e aí os meninos, todo mundo desceu para ajudar a trocar o pneu do outro menino. E aí chegamos assim em cima da hora, nós chegamos e já fomos cantar. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa assim, né? A gente dá risada, a gente se alegra, né? Porque na hora chora, mas depois dá risada. Depois dá risada. E assim, é bem gratificante. Não, mas e assim faz a união, né? Sim. Como você relatou agora sobre banda, uma pergunta também de internauta era sobre isso. Por que você quis louvar com banda, né? Por que muitas aí sozinhas, né? A gente até já conversou sobre isso, que a gente, nós é da época do CD, sim, né? E tem lá atrás, né? A fita, o CD, aí os playbacks, mas aí a Adriana veio, renovou e quis inovar com banda. Por quê? Olha, eu sempre tive essa vontade, né, de louvar a Deus, de cantar com banda, com músico, ao vivo, né? E a gente nunca teve essa oportunidade, na verdade, né? Quando a gente estava no ministério que a gente nasceu, a gente nunca teve essa oportunidade. Por quê? Porque era sempre playback, né? Tinha um playback, CD, né? E aí a gente cantava sempre foi no CD. Mas aí, um tempo, eu comecei a me interessar, né? Por músicas ao vivo, né? Eu tinha esse sonho dentro do meu coração, né? Tinha esse desejo dentro do meu coração, mas nunca eu tive essa oportunidade, né? E Deus, ele sempre falava que ele tinha algo maior, mas eu não entendi o que era, o que seria esse algo maior, né? E às vezes que Deus, ele falava, não é que a gente duvidava, mas aí a gente falava, eu dentro de mim eu falava assim, Senhor, mas aonde músico, né? Se músico nas igrejas hoje já nem, né? Tá bem difícil, né? Pode ver, às vezes na igreja não tem músicos. Então eu falava assim, Senhor, de que maneira, né? E aí Deus falava, que eu tô preparando, ele falava, né? O Senhor usava as pessoas para dizer, eu estou preparando, eu estou cuidando, né? Então, eu sempre
tive depois depois que eu gravei o meu segundo CD, eu sempre tive essa intensidade de querer louvar a Deus ao vivo. E aí um dia a gente teve uma oportunidade, né? A gente teve uma oportunidade numa igreja depois que nós viemos de lá, de Arizona. Nós tivemos essa oportunidade, conhecemos algumas pessoas, né? E aí então deu certo, que daí a gente começou com duas pessoas, né, integrantes, e daí foi aumentando, né? Hoje nós somos em 5, né? E estamos aí fazendo a obra do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é aquele que confiabilizou em nós, né? Confiou, e nós estamos aí fazendo a obra do Senhor. Maravilha. Então, e de repente essa pergunta, né? A pessoa também tem aquela preocupação, né? Tipo assim, por que louvar com banda, né? Porque de repente a preocupação da pessoa também que fez a pergunta, né? Questão da convivência, de administrar isso, né? Porque é um ministério, né? É como administrar uma igreja, né? Que são pessoas diferentes, né? Cada uma com personalidade. Então, de repente, a pergunta foi nesse sentido também, né? Então, de repente, se foi, vamos tentar responder, né? É difícil administrar isso, né? Até que ponto aí, se vocês estão num grupo bom hoje, né? Isso demorou de ser montada essa equipe? Sim, nós somos em 5 hoje. O Senhor, Ele foi chamando, na verdade, assim, Ele escolheu cada um, né? Assim, eu digo que a dedo, né? Porque quando o Senhor, nós formamos a banda, aí umas pessoas, né, ficaram, outras pessoas saíram, né? Então, talvez aquelas pessoas que saíram, às vezes não tinham a mesma visão que nós, né, tínhamos, né? Então, eu louvo o nome do Senhor por isso também, né? E essa pergunta foi feita para mim há uns dias atrás, né? Nós estávamos louvando e aí a pastora, ela perguntou, né? Se a gente não tinha, não brigava, né? Porque é difícil ver isso, Sim, né? É muito difícil essa convivência, sim, né? Administrar isso é difícil. Administração, é isso. Então, eu louvo o nome do Senhor porque até aqui o Senhor, Ele nos ajudou, nos sustentou, né? E eu creio que daqui para frente Ele vai continuar nos ajudando, nos sustentando, né? Mas nós conseguimos administrar isso muito bem, né? Que bom. Pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Eu digo que o Senhor, ele não une pessoas, mas Ele une propósitos. Sim. Né? Então, o Senhor, Ele nos uniu para um propósito e nós estamos firmes neste propósito, né? Não é fácil, nós temos lutas, porque às vezes as pessoas, elas acham que nós não temos, né? Às vezes as pessoas acham que nós não passamos por adversidades, né? Por lutas. Nós temos lutas, enfrentamos barreiras, mas o Senhor é aquele que tem nos ajudado, é aquele que está conosco. E esse propósito, né? Esse propósito Ele traz para nós, Ele traz a união, Ele traz restauração, né? Ele ministra em nós, né? Então eu louvo o nome do Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou e graças a Deus nós não temos. Às vezes nós sentamos, nós conversamos, né? Às vezes tem algum problema, alguma situação, nós sentamos, nós conseguimos resolver, né? E muito diálogo, nós temos muito diálogo, conversamos bastante. Nós somos, na verdade, eu sempre digo isso para eles, nós somos uma família, né? E se o pastor conversar com eles também, ele vai dizer, nós somos uma família e nós temos um propósito. Amém. Que maravilha, né? E é aquele negócio, né? Quando é promessa de Deus, né? Que Sim. vai mandar, que vai acrescentar, né? Sim. As peças vão ter que se encaixando, né? Sim. Claro, né? Cada um tem a personalidade, Sim, né? Mas é como o casamento, né? Sim. Você vai ter que ceder um pouco, né? Para não bater de frente e tal, né? É mais bacana, o pessoal, os 5
É 5, né? Sim, 5 músicos. 5 músicos. Então são um pessoal muito bacana aí que a gente conhece, né? Estão aí fazendo a obra de Deus. Sim. E eu vejo assim a garra deles em fazer um gosto, né? Sim. Não importa o tamanho do evento, se é grande, se é pequeno, eles vão com a mesma, né? Você também, né? Não Sim. importa se é um culto no lar, se é um Nossa, adore. Nossa, É a mesma dedicação, sim, isso que é bacana. mesmo. E essas coisas agradam a Deus, Claro. né? Ah, não, eu quero só se for culto de tantas pessoas. Né? É complicado isso, né? Muito. Ficar escolhendo, não, eu Nossa. vou, pastor, eu não posso ir no seu culto porque me convidaram num que vai ter 2.000 pessoas. Sim, Né? É muito complicado. E eu vejo isso em vocês, fazem com a mesma dedicação. Né? Ou é num culto no lar, ou é um evento maior. A entrega mesmo. É a mesma. E é bacana isso aí. Pessoal, vamos falar, segundo o pessoal parceiro nosso aí, que é autonegócio. Né? Pessoal da autonegócio, se você estiver precisando vender o seu veículo, tiver com um projeto, de repente com uma construção, quer investir na sua empresa ou numa viagem, precisa vender seu veículo com retorno rápido, é autonegócio. Tá? O pessoal está ali na Avenida Brasil, 5772. Avenida Brasil 5772, na zona 5. O telefone deles é 999169240. Autonegócio, tá? Em menos de 60 minutinhos eles vão vender o seu veículo. Aí você vai perguntar para mim, demora de pagar? Não. Deu negócio, é Pix na hora na sua conta, tá? Então procura o pessoal da Autonegócio, pessoal que tem apoiado nós no projeto Mais Pelo Próximo. Deus abençoe vocês. É isso aí. Você falando sobre administração, lembrei também, né, que além dessa cantora que Deus preparou, que vai, sai, muita coisa, não fica muito em casa, final de semana, né, aquela correria. Como que você administra esposa, 2 filhos, um ainda bebê, né? Já está ainda na fase ainda de ter que ficar ali naquele cuidado mais intenso, né? E ter a nossa casa, né? Então, assim, como mulher, como você consegue administrar toda essa intensidade? Porque ser esposa tem que ser intensa, sim, a entrega de ser mãe também. E a parte do reino de Deus também, a gente sabe que também precisamos ter aquela entrega também diferenciada, até para você estar indo nos lugares, nos louvores, né, fazer aquela unção maravilhosa, é porque teve uma bagagem atrás, né? Mas como você administra tudo isso? Olha, é bem corrido, né? A nossa jornada é extensa, né? Durante a semana, é mais final de semana, na verdade, né? Mas aí existem dias e datas de agendas que começam desde a quarta, né? Da quarta, quinta, sexta, sábado. E aí nós vamos conciliando, vamos tentando, arrumamos um jeitinho, arrumamos um tempo, aí eu tenho tempo que eu fico com os meus filhos, né? Cuido da minha casa, cuido do meu lar, né? Cuido da minha família, né? Do esposo. E quando nós temos esse tempo, eu procuro ficar com eles, né? Procuro sair com eles, né? Nós saímos, nós 4, né? Nós temos o Benjamin, né? Que ainda vai fazer 2 anos agora, dia 30. Então, é bem corrido, mas eu louvo o nome do Senhor porque eu consigo ainda conciliar, né? Há tempo para a família, né? E o tempo que nós temos, que nós gastamos, que é a maioria do tempo, que é fazendo a obra do Senhor, né? E eu costumo dizer assim que eles vão comigo junto, A né? gente vê sempre junto. O pequenininho, ele já até acostumou já, né? O Pedro, às vezes ele fica um pouco mais, né? Fica com a minha cunhada, né? Mas os dois tá indo, vigília,
O Benjamin já é vigileiro, É do reteté. do pentecostal, bem pentecostal, né? Então ele já está acostumado. Às vezes quando ele às vezes não tem, e não tem os cultos, como ele já está nessa rotina, né, de estar sempre nos cultos, aí ele pergunta para mim. Olha que legal. Aí eu vou no quarto, ele já fica perguntando, procurando as roupas, né? Pega as roupas, aí eu falo, Benjamin, hoje não tem. Aí, mas eles já estão bem acostumados, né? Assim, a gente, graças a Deus, eu consigo, né? O tempo que eu tenho de não estar quando nós não estamos no culto, eu procuro ficar com eles, né? Sim. Durante o dia eu fico com eles, né? Então é escola, a rotina de escola é a mesma, então todos os dias, né? É difícil um dia que ele não falte na escola, mas eu louvo o nome do Senhor porque nós conseguimos conciliar isso, conciliar a igreja, a casa, né? E a família. E claro que a gente, quando tem essa parte de administrar, também como esposo, né, o irmão Marcelo, a gente vê que ele é um grande auxiliar da sua vida em relação ao seu ministério. Né? Ele carrega o ministério, não é só Adriana Severiano, né? É o Marcelo, ele tá sempre ali, dando aquela administrada por trás. Você tá lá louvando, mas ele tá aqui vendo tudo de uma situação, ou às vezes... Ele é o super fã administrador. Exatamente! E tipo assim, se algo não tá dando certo, ele já é o primeiro a ver, para poder, e que nada ocorra no que você está cantando, você vai continuar cantando e ele vai administrando ali de algo. Exatamente. É muito interessante em relação a isso também, né? Sim, ele particularmente assim, ele faz de tudo um pouco, né? Então essa parte de administrar, né? Ele, graças a Deus, sai muito bem, ele faz a obra do Senhor com excelência, eu posso dizer isso, né? Porque ele faz tudo, na verdade, na banda. Ele toca também, né? Em algumas agendas, às vezes está faltando, né? A bateria, às vezes, por algum motivo, não deu para ele ir, aí ele auxilia, né? Na bateria. Então, assim, eu vejo ele faz de tudo um pouco, na verdade, né? Ele auxilia na música, ele auxilia na parte técnica, né? Sim. Que ele administra muito, né? Que ele fica ali prestando atenção no que tá acontecendo, se tá saindo som, se não tá. E é engraçado que como que são as coisas, né? Deus, ele preparou... Esses dias eu estava pensando... Deus, ele preparou uma pessoa assim que já faz tudo um pouco, né? Ele é um combo de uma pessoa só, né? Exatamente. É porque, tipo assim, se tá tocando um violão, deu um problema num cabo, ele já corre, né? Ele já sabe o que ele já sabe o que fazer, né? Às vezes deu errado, às vezes uma bateria, alguma coisa, ele já tá ali para trocar. Às vezes é uma caixa, um retorno, ele já tá ali. Tá ligado. Tá ligado. Ele fica 24 horas ali. Não, 24 horas na hora do... Sim. Então é bem assim, é bem gratificante isso, porque ele consegue auxiliar. Ele auxilia com meu filho ainda, né? Tem o Benjamin que ele ainda fica auxiliando, né? E auxilia no mesmo tempo ali que nós estamos ali louvando, ele fica prestando atenção e se precisar de algum suporte, alguma coisa, ele consegue nos atender. Interessante que tinha que ser ele, né? Porque é um catarinense, né? Sim, verdade. Não é nem paranaense. Deus preparou lá de longe. O varão vem de longe. Vem de longe. Exatamente, ele é catarinense, né? Vocês conheceram aqui em Maringá? Conhecemos aqui, né? Numa festa, né? Na convenção das igrejas, né? Nós conhecemos aqui e namoramos uns 6 meses. Dentro de um ano e meio mais ou menos, Deus preparou tudo, nós casamos, né? E ele faz a obra do Senhor, né? Juntamente comigo, o Senhor nos escolheu, né? Para esta obra, para essa missão. E estamos aí, fazendo a obra do Senhor, fazendo a missão, né? Para a honra e a glória do nome do Senhor.
É o escolhido e a escolhida. É. Aí Deus, essa eu escolhi, agora uniu, tem que né? arrumar um que vai Não, encaixar. é bacana isso, né? Porque é uma conexão, né? Né, em prol do ministério, né? Sim. É claro que é uma banda, mas eu tô falando questão do casal, né? Porque um auxilia o outro, Exatamente. né? E nenhum atrasa o outro, né? Verdade, Porque verdade. tem as pessoas têm um chamado, né? Às A vezes esposa não não tem. acompanha, né? Ou a esposa tem um chamado para ser uma cantora tal e o esposo Sim. não acompanha, né? Acaba dificultando muito, né? Isso é muito importante, né? E aí essa conexão de vocês é muito bacana, né? E Sim. isso é Deus, né? É Deus. Eu falo que se não fosse Deus, eu acredito, né, que nós nem estaríamos, né, nessa caminhada. Mas o Senhor, ele veio já e já fez tudo certinho, Uniu o né? propósito. Uniu os propósitos e louvado seja Deus que tudo, né, vai dando certo. O Senhor, ele vai nos abençoando, vai nos capacitando, vai nos aperfeiçoando, Sim. né? Nós somos seres humanos, temos falhas, temos defeitos, né? Temos às vezes as personalidades, como o pastor disse, às vezes, né, de um, de outro, mas o Senhor, ele vai nos auxiliando e nós estamos aí, seguindo nessa caminhada. Vai dar certo. Ô, Adriana, nessa jornada, né? A gente sabe que é difícil, né? Como você falou aí, questão de a dificuldade, né? Que as pessoas só, vamos dizer, só vê o glamour, né? Mas por trás tem, né, a batalha, né? Batalha espiritual, um preço a ser pago, né? A pergunta é a seguinte: chegou o momento de vocês querer desistir? Olha, pastor, 1 ano e meio atrás, né, eu perdi minha mãe, né? Sim. Todos sabem. Então, nesse momento, teve uma vontade de desistir, sim. Eu pensei em desistir. Sentiu muito. Isso, a gente sentiu bastante, né? Então, eu pensei em parar, em desistir. É igual, né? Eu comentei que nós somos seres humanos, né? Sim. E aí eu pensei que eu não ia conseguir. Eu disse que e agora, como que eu vou dar conta de tudo isso, né? Mas aí o Senhor, ele veio ministrando em nós uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim, né? Essa força. Eu nem imaginava, né? E o Senhor, ele nos fortaleceu, o Senhor, ele nos fortificou, né? E nós estamos de pé hoje pela misericórdia do Senhor, né? Ele nos capacitou, nos fortaleceu, nós estamos aqui, né? Nós pensamos em desistir, em parar, e o Senhor, todo momento, ele dizia: você não vai parar, você não vai desistir. Né? Como esse louvor que você geralmente está cantando agora, né? Sim. Você não vai parar. Você não vai parar, exatamente. O Senhor, ele ministrou muito no meu coração, sabe? Eu estava vivenciando um momento muito difícil, um momento que era só meu, que eu teria que vivenciar, que eu teria que viver, né? E aí o Senhor, ele ministrou muito no meu coração. Eu estava sozinha na minha casa e o Senhor, ele falou comigo. E ele disse para mim: você chegou até aqui, você está no meio deste mar, você está no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade, e agora você vai querer parar, você vai desistir, né? Então, foi aí então que eu consegui, eu segurei nas mãos dele, eu disse: Senhor, se não for o Senhor, eu não vou conseguir. E aí ele me mostrou mais uma vez que ele era na minha vida, que ele era no meu ministério, né? Que ele estava junto comigo, né? E que ele ia me mostrar isso. E realmente o Senhor, ele me mostrou, né? Porque a gente, quando eu se levantei, né? Eu pude perceber essa força, né? E saber que é a força que eu nem imaginava que eu tinha, né? O Senhor, ele me mostrou muito, muito, muito forte, né? E ele disse: você é forte, você consegue. E aí a gente se levantou. E aí
uma semana eu já estava cantando, após a morte da minha mãe, eu já estava cantando. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, mas como? Foi essa pergunta que eu ouvi assim frequentemente, né? Frequentemente eu ouvi essa pergunta das pessoas me perguntando, você não quer descansar? Não é melhor você descansar? Não é melhor você descansar a sua cabeça um pouco? Aí eu dizia, se eu parar agora, pode ser que eu não vou ter força mais para conseguir, para continuar depois. Sim. Né? Então eu falei, eu não posso parar. O Senhor disse para mim, eu não vou parar. E eu não parei. E aí eu continuei e eu vi que Deus, Ele realmente estava comigo. Foi onde Ele me mostrou a força, né, que eu tinha, que era forte. E aí eu continuei, não parei, e o Senhor, Ele me honrou. Quando Jesus falou para nós, eu vou para o Pai, né, mas vou enviar o Espírito Consolador. Sim. Né? Então, esse é o papel do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Eu já passei por isso também, né? Perdi meu pai, minha mãe, perdi irmã, né? Então, o pessoal fala, mas como, né? Esse é quando o Espírito Santo ele entra, ele faz esse papel de consolar, né? E que benção, né? Que benção que você criou forças da onde você achou que não tinha, né? Era tão forte. Dor, né? Sim. Da dor, Da dor, né? E essa força é a força mais legítima, né? Porque é quando você não tem nada, né? Não tinha nada. Né? Você se sente fraco, você se sente nada, pequeno, né? E realmente é muito bonita essa virada que Deus permitiu você passar, assim, e que você agora está bem mais forte, porque Deus te sustentou, né? Me sustentou. É muito, muito bom. E questão assim, já que a gente já sabe que ela não vai parar. Qual é aí a expectativa dos novos projetos? Se tem alguma coisa que você pode nos já adiantar? Como que tá? Novo CD? O que vem por aí da Adriana Severiano e Banda? Olha, nós estamos preparando, tem vários projetos aí já que nós estamos, né, criando, e o Senhor ele está abrindo os caminhos, abrindo as portas, né? Então nós vamos agora gravar os clipes, né? Vamos lançar um EP novo para a glória do nome do Senhor, né? Vamos gravar uma música nova e juntamente com os clipes, né? Então o Senhor ele está abrindo as portas, encaminhando tudo. E vem vindo novidade por aí. Vem novidade. Eu ia dar novidade. Que benção. Pessoal, vamos falar de mais um patrocínio nosso, né? Aí a Paula já vai dar sequência em outra pergunta. Pessoal da AGV Proteção Veicular, tá? Você precisa fazer uma proteção veicular para o seu veículo, né? Procure a irmã Eleni. Você vai direcionar o seu celular nesse QR Code que vai aparecer na tela aí. Tá? Já vai direcionar no WhatsApp dela. Tá? Então o pessoal tem assistência 24 horas, roubo e furto, proteção para vidro, acidente pessoal, né? Então é uma proteção veicular muito bacana mesmo, da AGV Proteção Veicular. O telefone dela tá ali, ó, é o 99905-7179, tá? Mas você direcionando aí no QR Code, você já vai entrar em contato com ela, ela vai te passar as informações que você precisa, tá? Para proteção do seu carro, moto, caminhão, van, tá? E eles têm uns planos bacanas, tá? A partir de R$ 59,90, tá? Você já consegue fazer uma proteção aí para o seu veículo, tá? Entre em contato e queremos deixar o nosso abraço aí a todo o pessoal da AGV Proteção Veicular. Deus abençoe a vida de vocês. Então, assim, você falou que você começou a cantar com 3 anos, mas, assim, quando você falou assim, realmente, os cultos ali que falavam, olha, vamos ouvir a Adriana, né? Começou quando, assim, as oportunidades, né? Porque às vezes a gente fica pedindo, né? Eu sou da época que os cantores ficavam dando bilhetinho, né? Hoje até parou um pouco, né? Porque já tem as oportunidades já pré-definidas, às vezes, antes do culto, né? Mas
Quando fala assim, nossa, quando é a Adriana Severiano, vem cantar. Então, eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, e aí eu queria cantar, né? Eu queria cantar, mas nunca tive a oportunidade, né? Assim, na igreja. E aí eu escrevia os bilhetinhos, né? Que era a época dos bilhetinhos, eu escrevia os bilhetinhos e mandava, ficava mandando os bilhetinhos. E eu acho que meu pastor, ele viu, né? Porque era todo culto eu colocava um bilhetinho, mas ele nunca chamava, né? Então, mas assim, eu nunca deixei de mandar os bilhetinhos. Era Deus, né? E aí aquela persistência, um dia ele falou assim, eu tava lá no meio da igreja, tudo sentado, normal, cultuando, e daí de repente começou as oportunidades. Mas aí até então eu nem imaginava, né? E aí eu escutei meu nome, ele chamando meu nome. Aí eu lá na hora, eu não nem acreditei, olha pra mim, eu nem acreditei na hora quando chamou, né? Aí uma irmã falou, olha, tá chamando ela. E aí eu virei, quando eu virei, ela, Adriana, vem cantar. É você, vem cantar. E aí eu falei assim, e agora? Agora eu vou ou eu não vou? E aí eu fiquei a vergonha, aquela timidez, Senhor, e agora? Aí uma irmã pegou na minha mão e falou, agora você vai. Você não queria? Você queria a oportunidade? Todo culto, né? Sim. Já faz tempo que, né? Não vai cantar, a sua oportunidade. E aí até então eu fui cantar, meio que arrastando, e ela foi me levando, o corredor era grande da igreja, ela foi me levando. Eu cheguei lá na frente, eu lembro que eu peguei o microfone na mão dele, e aí eu comecei a cantar. E aí eu nem cumprimentei as pessoas, né? Já comecei a cantar direto. E eu lembro até da primeira canção que foi que eu cantei, que era a canção assim, sou pequeno, não, Zaqueu era um homem pequeno, mas tinha um grande desejo, ele queria ver aquele homem chamado Jesus, correu e subiu numa árvore para ver o Salvador. Quando Cristo olhou para ele e disse com amor, desce depressa, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou na tua casa pousar. Eita! Então foi a partir daí começou o meu ministério, porque aí daquele dia eu comecei a ter oportunidades aí frequentemente, né? Meu pastor, ele viu em mim, né? Um talento, né? Um chamado, que legal, né? E começou daí até então eu comecei a louvar com mais frequência, né? E houve outra opção, vamos dizer assim, dentro do ministério, ou era cantar mesmo? Era o sonho mesmo, é ser cantora? O sonho era... Na verdade, olha, eu nem tinha muito esse sonho de ser cantora, né? Na verdade, eu sempre achava que a minha irmã que ia cantar, e não eu. Que ela cantava primeiro. Que ela cantava primeiro, e ela que cantava, e ela que tinha, né, oportunidade, ela que ensaiava os playbacks, né? Mas aí então, olha pra você ver como que é as coisas, né? E Deus, ele colocou, eu tinha esse chamado, mas eu nem imaginava, né? Que seria assim, que o Senhor ele ia me levantar assim tão rapidamente, né? E o Senhor, ele fez. Então, eu tinha esse chamado, mas eu não sabia que ele iria me levantar assim, né? Então, aí nós não somente louvamos, né? Cantamos, mas nós ministramos também. É uma coisa também que eu nem imaginaria, né? E o Senhor, ele vem nos capacitando, vem nos ensinando, e nós estamos aí fazendo uma... Mas vontade do desde Senhor, pequenininha, pequena. porque você já foi criada para seguir
né, a mãe, o pai ali, como Exatamente. fazer isso. E aí agora flui naturalmente, Sim. porque Deus já te passou ali como você teve a escola. Sim, né? Na verdade é a escola que nós aprendemos primeiro, né? O Senhor ele colocou dentro do nosso coração, né? A gente viu como que era, aprendeu, né? E estamos aí seguindo os passos. O legado, né? O legado, cara. O exemplo, né? O exemplo, exatamente. E o pessoal que não sabe, né? A Adriana é pastora, né? Marcelo também, esposa, é pastores, Sim, né? São pastores. Nós somos consagrados, né? Eu e minha esposa pastores. Amém. Sim. Nós temos o DVD dela, né? O lançado. Cadê o... Esse Aí, ó. Momentos Finais. Momentos finais, exatamente. Esse CD é lindo, né? Tem o hino muito conhecido, Conversando com Deus. Conversando com Deus. E conta um pouco da história desse CD, que eu sei que foi bem especial. Foi. O Senhor, na verdade, ele nos presenteou, né, com esse CD, né? No momento que eu nem imaginava, que a gente nem pensava, né? O Senhor ele nos abençoou, ele nos presenteou com esse presente. Então eu louvo o nome do Senhor, né? Surgiu do nada, praticamente, né? Surgiu assim, como você já não tem mais aquela expectativa, né? E o Senhor ele veio mostrando para nós que é possível, que você tem que sonhar, mas quando você sonhar, né? Primeiro você tem que dizer, Senhor, sonhe os sonhos, os meus sonhos primeiro, né? O Senhor sonhar primeiro os nossos sonhos, né? E aí foi quando eu coloquei esse sonho na mão do Senhor, né? Era um sonho, mas a gente nem imaginaria que aconteceria assim. E o Senhor, ele nos presenteou com esse presente, né? Ele sonhou por nós, né? Então, eu louvo o nome do Senhor porque esse CD, este hino, nem imaginava essa música também, né? Que essa música é do Canção, né? Louvor. Canção e Louvor é do Canção, né? Cláudio, né? Cláudio, né? Para quem não sabe. E o Senhor, até as canções, né? O Senhor nos presenteou, né? Então, eu louvo o nome do Senhor por isso. Pode dar uma palhinha para nós? Conversando, até para as pessoas lembrarem qual que é o hino. É uma maravilha. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e ele trabalhando. É tu cantando e adorando, ele te dando em dobro. É tu cantando e adorando e ele recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo para vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar, recebo o teu louvor. Te aquieta. Que benção, ensino é maravilhoso. É muito lindo, né? Nesse CD tem alguma composição autoral ou não? Este nós não temos, né? Nos outros nós temos os autorais. Então, né? esse no caso é o terceiro? Esse é o Terceiro CD. Isso. Maravilha. E aí acha ele aonde que tem os canais? Em aí? todas as plataformas, né, digitais, né? Se você digitar lá, Adriana Severiano já vai aparecer, né? Em todas as plataformas digitais. Nós vamos deixar também o contato dela aí para vocês. Sim. Que É difícil, né? Se vocês conseguirem a agenda, né? Mas tem algumas já para 2023, né? Já tem. Já corre lá para o evento na sua igreja. Eu sei que vai ser bênção. Inclusive ela já está agendada para o Adore. Adore. Adore 2023. Vai ser dia 20 de maio, se eu não me engano. 20 de maio ali na Capela da Unicesumar, né? Adriana, nós vamos para o quarto evento, né? É o quarto Adore. Quarto Adore. E ela está desde o primeiro. Desde o primeiro. Nós estamos nesse projeto. É bênção. É bênção de Deus. Bênção de Deus. Glória a Deus. Eu vou falar do último
patrocínio nosso. E depois a Paula vai fazer algumas perguntas, né? Pessoal, Mecânica Ronaldo, tá? Nosso irmão lá, Pastor Ronaldo. Você precisando de um atendimento, né, especial para o seu veículo, só procurar Mecânica Ronaldo. Na Avenida Sofia Rasgula F, ali bem no começo da Sofia, né? Tem o trevo ali na Morangueira, onde começa a Sofia Rasgula F, a oficina do Pastor Ronaldo, que é a Mecânica Ronaldo. Telefone 99701-9924. Chega lá, fala que assistiu no podcast, que ele vai dar um desconto especial para você lá, tá bom? Pastor Ronaldo, Deus abençoe a sua vida, todos os funcionários aí da oficina, né, que Deus esteja abençoando. Pessoa que tem nos apoiado, um projeto Mais pelo Próximo também, pessoa que tem incentivado e investido no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vamos naquelas perguntas rápidas, né? Que a gente gosta de saber algumas coisas assim que vem na sua cabeça. Sim. Você já falou de vários projetos, mas e sonho? Qual que é um sonho que está aí latejante? Sonho eu tenho, na verdade, né, que é, eu queria, na verdade, nós estamos orando para isso, né, ter um carro maior, alguma coisa maior, para a gente montar um palco e sair Legal. evangelizando. Amém. Né? Vamos para a cidade tal, nós vamos lá e vamos fechar a rua lá né? E vamos ali adorar a Deus e ganhar almas, né, para o reino dos céus, que esse é o nosso maior objetivo, né? Então esse é o sonho. E isso é o que te faz feliz nesse momento ou tem mais coisas que te faz feliz? Olha, estar adorando a Deus, né, estar na presença de Deus, também é uma das coisas que me faz mais feliz. E o que te faz infeliz? Não ter assim, eu quero ir mais, né? Eu queria ter essa disponibilidade, essa intensidade de fazer mais, porque tem muitas pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo, né? Então, se eu pudesse, eu iria mais, iria fazer mais ainda, né? Além do que eu já faço. Seria maravilhoso. O que te faz esquecer o tempo? Adorar a Deus. Ai, canta a tarde inteira essa história, né? O que é Deus para você? Tudo. Ele é tudo para mim, tudo. Se não fosse Deus na minha vida, né, eu nem sei, né, acho que nem estaria aqui, né? Mas o Senhor, Ele é tudo, Ele significa tudo para mim. O que é que a Adriana vê da Adriana? O que a Adriana é para a Adriana? A Adriana é força, a Adriana é guerreira, a Adriana é corajosa, a Adriana é aquela que não desiste nunca. Amém. É isso aí. Bom, a gente amou estar aqui com você. É muito gostoso sempre estar junto com você, né? A gente tem 5 anos de Maringá, estamos 5 anos juntos, que a gente conheceu. E até neste momento que a gente se conheceu, a gente começou a aprender a amar, a conviver. Verdade. O Pedrinho era pequenininho, Verdade. depois veio o Benjamin, e a gente vai, né, ali com todos agregando os filhos e vamos amando a todos. Sim. Então, assim, a gente fica muito feliz que você aceitou o nosso convite, né? E que Deus continue abençoando muito Amém. Você, a sua Amém. família, o seu ministério. A gente tem gente que não vai gostar, mas a gente é muito fã do ministério dela, né? Porque a gente sabe que você tem uma entrega pessoal com Deus, né? Então, assim, a gente vê que Deus te honra no seu louvor, né? Tem uma voz incrível. Dom é para ser apreciado. Sim. Então, assim, esse fã, né? Que muitos evangélicos vão falar, fã, né? Mas é que a gente aprecia, né? Então, assim, que Deus te deu
Amém, né? A gente está lá para incentivar e estamos juntos, sempre. Amém. Eu quero agradecer, né? Quero louvar a Deus nós faz uns 5 anos mesmo que nós nos conhecemos, né? E até então nós estamos aí juntos, né? Até disse para o pastor esses dias, pode contar conosco, né? E nós temos, né, vocês como nossos pastores também, né? E são grandes, o Marcelo sempre disse isso, o pastor Cláudio é o primeiro apoiador do ministério, né? Ele sempre fala isso, né? É um dos primeiros apoiadores, né? Então eu louvo a Deus pela vida, né, dos pastores, louvo a Deus pela essa família abençoada, que nós amamos, né, de coração, né? E estamos juntos para fazer a obra do Senhor, né? Somos muito gratos, a minha família é muito grata pela família de vocês. Amém. Recíproco. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha servido de lição, né, para vocês. Deus abençoe, tá? Mais uma vez, vou pedir, compartilhe, se inscreva, comente, tá? Que isso vai nos ajudar muito. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Deus abençoe.